Bom dia, pessoal! Chegando hoje com notícias quentinhas para você. E claro, temos ótimas novidades que tenho certeza que você aí, aposentados e pensionistas, vão gostar de ouvir. Então sempre, já deixa o seu joinha e compartilha esse vídeo com seus amigos e familiares. Com muita notícia boa, vamos falar hoje sobre: Comissão aprova seguro-desemprego para aposentados demitidos durante pandemia. A Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados aprovou, na quinta-feira, 17, o projeto de Lei 34121, que prevê a concessão de 3 parcelas de seguro-desemprego aos aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, demitidos sem justa causa durante o estado de emergência de saúde pública decorrente da pandemia de Covid-19. O parecer da relatora, deputada Giovânia de Sá, PSD-BSC, foi favorável ao projeto, da deputada Aline Gurgel, republicanos-AP, com emenda deixando claro que a medida terá vigência apenas enquanto perdurar a emergência em saúde pública causada pelo novo coronavírus. A relatora destaca que, durante a pandemia, muitos empregos foram perdidos e as pessoas idosas enfrentam mais dificuldades para a recolocação no mercado de trabalho. Giovânia de Sá considera a medida importante, desde que cumpridos os requisitos previstos na proposta. O valor da aposentadoria não pode ser superior a R$ 1.500, o idoso deve preencher os requisitos previstos na Lei 7.99890, que regula o programa do seguro-desemprego, e não poderá estar recebendo benefício de prestação continuada da Previdência Social. Hoje, pela Lei 7.99890, uma pessoa aposentada que tem um vínculo de emprego, e que, portanto, está recebendo o benefício da aposentadoria e o salário referente ao emprego atual, não terá direito ao seguro-desemprego caso venha a ser dispensada sem justa causa. Tramitação. O projeto será analisado em caráter conclusivo pelas comissões de Trabalho, Administração e Serviço Público, de Finanças e Tributação, e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Seguro-desemprego. Regras que podem excluir o seu pagamento. Criado com o objetivo de amparar os trabalhadores formais, o seguro-desemprego é direcionado exclusivamente aos funcionários demitidos sem justa causa. No entanto, é preciso que estes profissionais estejam regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, com assinatura na Carteira de Trabalho e Previdência Social, CTPS. O seguro-desemprego funciona da seguinte forma: basicamente, durante todo o período de prestação de serviços formais para determinada empresa, o empregador destina uma quantia simbólica ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FET). Estes depósitos mensais formam uma espécie de poupança que pode ser acessada somente em caso de dispensa sem justa causa, conforme mencionado acima. Quem tem direito ao seguro-desemprego? No geral, o seguro-desemprego é voltado aos trabalhadores formais, embora também possa ser acessado por pescadores profissionais em período defeso e por aqueles resgatados de situações semelhantes à escravidão. Contudo, estes mesmos trabalhadores devem se enquadrar nos seguintes requisitos: tiver sido dispensado sem justa causa, estar desempregado quando fizer a solicitação do benefício, que tenha recebido pelo menos 12 salários nos últimos 18 meses. Essa regra é válida para a primeira solicitação. Que tiver exercido, pelo menos, 9 meses de trabalho nos últimos 12 meses, quando fizer o segundo pedido de seguro-desemprego. Que tiver trabalhado com carteira assinada em todos os 6 últimos meses, a partir do terceiro pedido. Que não tenha renda própria para o seu sustento e sustento da família. Que não recebe benefícios de prestação continuada da Previdência Social. A regra é válida exceto para pensão por morte e auxílio-acidente. BPC-LOAS, doenças que liberam o INSS. BPC-LOAS, doenças que liberam acesso no INSS-LOAS, Lei Orgânica de Assistência Social, é um conjunto de garantias constitucionais para os cidadãos que vivem em situação de vulnerabilidade. Por meio da Lei 8.742/93, criou-se o benefício de prestação continuada. Conhecido como benefício assistencial, o BPC paga mensalmente um salário mínimo às pessoas idosas ou que possuem deficiência, e que não conseguem prover seu próprio sustento. Uma dúvida popular é se existem doenças que garantem o direito ao BPC. Em razão disso, preparamos esse artigo com mais explicações sobre o tema. Continue a leitura. O que é o BPC-LOAS? O benefício de prestação continuada é citado no artigo 20 da LOAS como a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. Não é necessário contribuir com o INSS para ter direito ao BPC.
Esse amparo social é concedido mediante 2 requisitos obrigatórios. Para idosos, possuir renda por pessoa do grupo familiar, moradores da mesma casa, inferior a 1/4 do salário mínimo atual, e ter 65 anos de idade ou mais. Para pessoas com deficiência, possuir renda por pessoa do grupo familiar, moradores da mesma casa, inferior a 1/4 do salário mínimo atual, e apresentar deficiência física, mental, intelectual ou sensorial, por, no mínimo, 2 anos. A renda dos familiares é comprovada por meio do CAD único, Cadastro Único, por isso ele deve estar atualizado há pelo menos 2 anos e conter o CPF de todos os membros da família. Além disso, o BPC não é vitalício e precisa ser revisado a cada 2 anos. Não há pagamento de 13 graus e também não deixa pensão por morte, ou seja, assim que a pessoa favorecida morrer, o benefício é cancelado. Requisito socioeconômico. Um dos critérios estabelecidos na LOAS para o benefício assistencial é a renda individual de cada pessoa do grupo familiar ser inferior a 1/4 do salário mínimo atual. Porém, no ano de 2020 foi publicada a Lei 13.982 em razão da pandemia da Covid-19, responsável por levar o país a um estado de calamidade pública. Na nova decisão, o critério de renda individual do grupo familiar é flexibilizado e poderá ser ampliado em até meio salário mínimo, em escalas graduais. Importante: é permitido dar entrada no benefício assistencial para mais de um membro da família, desde que se respeite as atribuições fundamentais para sua concessão. Doenças que dão direito ao BPC-LOAS. Não há uma lista específica com todas as doenças que podem garantir acesso ao benefício de prestação continuada. De acordo com as especificações da LOAS, o auxílio não é voltado para a incapacidade. Seu único propósito é ajudar idosos e deficientes que estão à margem da sociedade, em situação de pobreza e necessidade. Contudo, se uma pessoa sofreu com alguma doença que evoluiu para deficiência há pelo menos de 2 anos, e caso ela atenda à condição socioeconômica, será possível solicitar o BPC. Lembrando que a deficiência deverá ser comprovada a partir de atestados, exames, laudos e relatórios médicos no momento da perícia do INSS. Ainda, existem algumas doenças que são consideradas deficiências por lei e que podem dar direito ao BPC. São elas: TEA, transtorno do espectro autista. Segundo a Lei 12.764/2012 em seu artigo 1º e 2º, autistas são considerados pessoas com deficiência, por isso, caso preencham os demais requisitos, ficam aptos para receber o BPC. Há quem não consiga entrar na situação de risco social, por ultrapassar a renda mensal por pessoa do grupo familiar, que deve ser inferior a 1/4 do salário mínimo. No caso dos autistas, isso pode ocorrer pela existência de gastos extras com alimentação especial, consultas médicas variadas, medicamentos, etc. Para esse tipo de situação, o requerente do benefício poderá comprovar os excedentes causados pelas despesas. Visão monocular. Um pouco mais recente, a Lei 14.126/2021 considerou a visão monocular como deficiência do tipo sensorial. Até então, a Justiça se dividia entre decisões favoráveis e contra a classificação da doença como uma deficiência. Agora não restam dúvidas. Basta que se comprove todas as condições indispensáveis para a concessão do benefício. CNER. Em casos de estágio avançado da doença ou sequelas irreversíveis por conta do tratamento oncológico, é possível recorrer ao BPC. Claro, desde que se prove a relação entre o estado de saúde da pessoa e sua incapacidade para prover o próprio sustento, juntamente com a comprovação de vulnerabilidade social. Como solicitar o BPC junto ao INSS? Primeiramente, todos os familiares da casa, incluindo quem deseja ser favorecido, devem estar cadastrados no CAD único. Para isso, é preciso dirigir-se até um CRAS, Centro de Referência e Assistência, mais próximo. RG e CPF e o título eleitoral para quem já é maior de 18 anos, são os documentos necessários para se cadastrar no CAD único. Depois, a solicitação poderá ser feita no Meu INSS. Atenção às informações referentes à perícia médica. Essa etapa é crucial para o deferimento do pedido. Conclusão. Apesar da LOAS não classificar doenças como fundamento para solicitar o benefício de prestação continuada, existem algumas enfermidades que já estão previstas em lei como deficiência. Isso faz com que, de certa forma, mais pessoas possam ser alcançadas pelo benefício. Além do mais, podemos dizer que cada caso tem sua individualidade. Daí, a importância de se fazer uma análise específica e sem generalizações.
Para isso, é imprescindível ter documentos médicos que atestem a deficiência e comprovações de eventuais gastos motivados pelo quadro de saúde da pessoa, o que justifica